Prosseguindo com o nosso trabalho do estudo reflexivo, nós estamos vendo o nosso módulo 4, a influência dos espíritos em nossas vidas. Hoje nós trabalharemos a influência dos espíritos protetores, familiares e anjos de guarda em nossas vidas, a primeira parte. O objetivo é refletir sobre a influência dos espíritos protetores, familiares e anjos de guarda em nossas vidas. Como de costume, vamos fazer a nossa meditação inicial, vamos fechar os olhos e meditar sobre a influência dos espíritos protetores, familiares e anjos de guardas em nossas vidas. Busque sentir-se um espírito imortal, encarnado, interagindo com outros espíritos imortais, encarnados e desencarnados. Muitos deles bons e outros imperfeitos. Qual o seu grau de consciência da influência dos espíritos protetores, familiares e anjos de guarda em sua vida? Você tem consciência dessas influências? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para as nossas reflexões doutrinárias. Nós vamos começar as nossas reflexões com a questão 489 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, nessa pergunta genérica de Allan Kardec, os benfeitores espirituais também respondem de maneira genérica, dizendo que realmente há um espírito ligado particularmente a cada indivíduo para protegê-lo. Eles chamaram de irmão espiritual, de bom espírito ou bom gênio. Posteriormente, numa outra questão, eles ampliam, dando outras nomenclaturas. Vamos prosseguir refletindo aqui. Na questão 490, Kardec pergunta: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Na época, já a Igreja Católica falava do anjo de guarda, o anjo guardião. E essa doutrina já é muito antiga, do anjo de guarda. A diferença é que eles acreditam, na verdade até hoje, que os anjos são seres à parte e que são seres especiais, inclusive com asas, e têm o objetivo de proteger a pessoa.
Mas são seres especiais da criação, criados por Deus nessa nova ordem chamado de anjos, né? Nesse grupo de espíritos chamados de anjos. A doutrina espírita tem uma visão diferente do anjo de guarda ou anjo guardião. Nós vamos ver a visão da doutrina espírita. Hoje existe até estudos de angiologia, de angiologia no sentido de estudar que tipo de anjo protege para determinadas questões, e são estudos extremamente místicos que não correspondem à realidade. Existem especialistas em anjos que inclusive cobram consulta para saber qual o anjo que a pessoa deve orar, como deve orar para esse anjo. Dentro dessa doutrina de que os anjos são seres à parte da criação, que geram um grupo especial, criados para guardar as pessoas, que têm asas, que têm comportamentos às vezes meio humanizados, meio divinizados, e que respeitamos aqueles que pensam assim, dos nossos irmãos da Igreja Católica e de outras igrejas que pensam assim, e também os profissionais que trabalham com angiologia, mas a doutrina espírita tem uma visão mais lógica, mais clara e efetiva sobre os anjos. Os anjos não são seres à parte da criação, e nem o anjo de guarda ainda não é um espírito angelical no sentido de ser um espírito puro. São espíritos superiores, nós vamos ver bem claro nos textos de Kardec, espíritos superiores que têm missões de proteger os seus, a pessoa encarnada, que eles protegem desde do instante da concepção até a desencarnação dessa pessoa, e às vezes até mais do que uma encarnação. Mas são seres que evoluíram, como todos são convidados a evoluir, não são a parte da criação e simplesmente já alcançaram um nível de superioridade que dá condições para eles de protegerem as pessoas encarnadas. Não são espíritos puros, porque os espíritos puros estão num outro nível de evolução, já comandando com outras missões muito mais profundas que nós vamos ver posteriormente. O anjo de guarda é um espírito que varia, inclusive a evolução dele varia de acordo com o grau de evolução do protegido. Quanto mais evoluído é o protegido, mais evoluído é o anjo de guarda, isso em linhas gerais, não é uma regra geral, mas em linhas, não é em todos os casos, mas como uma regra geral é isso que acontece. Então nós vamos ver a visão da doutrina espírita sobre os anjos de guarda, ou espíritos protetores, ou mentores espirituais, ou guias espirituais, é a mesma coisa. Toda essa nomenclatura diz respeito à mesma coisa. O espírito protetor e familiar já são grupos de espíritos que nos protegem, nós vamos ver. Anjo de guarda, mentor espiritual e guia espiritual é a mesma coisa. Espírito protetor já é uma outra categoria que depois nós veremos. Então vamos adentrar aqui na questão do anjo de guarda. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Vejamos que os benfeitores não dizem pertencente à primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros, uma ordem elevada. Para ser um anjo de guarda, um anjo guardião, é preciso que seja um bom espírito. Já tem ultrapassado a categoria dos espíritos neutros, naquela categoria que começa no item 100 do Livro dos Espíritos,
que Allan Kardec dá todas as ordens gerais de classificação dos espíritos. Então ele é um bom espírito, de bom espírito para mais elevado, até chegar aos espíritos superiores. E pode ser também um anjo de guarda, um anjo realmente. Caso de missões especialíssimas, né? Como é o caso de Allan Kardec, que o anjo de guarda dele era o espírito de verdade, que durante 15 minutos por mês estava diretamente com ele para a proteção específica àquilo que ele tinha como compromisso. E nós sabemos que o espírito de verdade é o próprio Cristo. E o espírito protetor de Kardec, para quem não sabe, é o espírito Zéfiro. Zéfiro ficava com ele o tempo todo, né, como um protetor de uma categoria intermediária, um espírito superior, provavelmente, e Jesus, o espírito guia, né, o mentor espiritual de Allan Kardec e da doutrina espírita. Na questão 491, Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então essas são funções muito significativas, quando eles colocam do pai com relação aos filhos. Então nós devemos nos ver, vamos fazendo uma analogia do pai com crianças, no caso nosso, espíritos ainda em evolução, como crianças espirituais, que tem esse pai a nos proteger, nos auxiliar com os seus conselhos, com as suas orientações, nos consolar nos momentos em que nós estamos com alguma dificuldade, com alguma aflição, levantar-nos o ânimo nas diferentes provas da vida. Essa é a grande função do espírito protetor, o anjo de guarda, esse espírito específico. Nós podemos ter outros espíritos protetores na condição de espíritos familiares. Nós vamos ver daqui a pouco isso aí no nosso próximo encontro. Na questão 492, Kardec pergunta: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? É desde o momento que nós nascemos que nós vamos já ter a proteção desse espírito? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então nós podemos ter um anjo de guarda para várias existências, que nos acompanha várias existências. Podemos ter apenas desta existência, mas comumente o que acontece é dele nos acompanhar várias existências até que nós alcancemos uma condição que não precisaremos mais do espírito protetor diretamente, quando nós já alcançamos a condição do próprio espírito superior. Na 493, Kardec pergunta: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Vejamos que a pergunta muito clara, no sentido de que o espírito protetor, ele simplesmente atua por vontade própria ou recebe uma obrigação de atuar? Vejamos a resposta. O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer,
para outros missão ou dever. Então vejamos, essa resposta pode dar motivo a dúvidas. Então é uma obrigação? Na verdade é uma missão, no sentido de que todo espírito que alcança determinado nível evolutivo, ele sente um desejo de auxiliar aqueles que têm menos do que ele. É natural. Quanto mais nós evoluímos, mais nós queremos que outras pessoas evoluam da mesma forma que nós evoluímos. A partir do momento que ele aceita o compromisso, porque ele não vai ser obrigado no sentido de que tem que fazer de qualquer jeito. Na verdade, não. Ele sente a vontade. Uma vez aceita o compromisso, ele aceita o encargo, como diz aqui na resposta, ele vai trabalhar normalmente desde a concepção, porque a gestação é preciso também que haja uma proteção específica na gestação, até a desencarnação ou até posterior à desencarnação do protegido. E aí o que acontece? Esses espíritos, eles escolhem seres que lhes são simpáticos para ajudá-los. E a própria missão, o próprio trabalho se torna para ele um prazer. O prazer de auxiliar o seu pupilo a crescer em direção à vida. A pergunta é, no caso, por exemplo, de um espírito rebelde, ou que se suicida, ou mesmo que não se suicide, como que fica o anjo de guarda? Ele fica protegendo mesmo assim com a pessoa? Daqui a pouco nós vamos ver uma pergunta específica que aborda isso, mas já adiantando um pouquinho, nós temos uma ideia de que o anjo de guarda fica o tempo todo junto conosco. Essa é a visão da Igreja Católica. O anjo de guarda, inclusive, fica nas costas, né? O tempo todo, para onde a gente vai, está o anjo andando junto conosco. Não é assim. O Espírito, ele nos protege, mesmo estando a milhões de quilômetros distantes de nós. Por exemplo, nenhum espírito dessa categoria vai ficar no Vale dos Suicidas o tempo todo protegendo o seu pupilo que foi rebelde, mas à distância ele o inspira a passar pela expiação do próprio processo suicida. Ele envolve, pode visitar, né, a pessoa ali, né, e tudo mais, amparando como um dever de caridade, né, que é aquela obrigação que nós vimos agora há pouco, aliás, aqui mesmo, nessa questão. Na verdade, é o dever consciencial que o Espírito traz de auxiliar aquele que tem menos. Na hora que o protegido necessita mais, ele vai auxiliar, mas não da forma como a gente imaginaria. De ficar ali junto não faz sentido, né? Ele protege a distância. Daqui a pouco nós vamos ver uma questão específica que aborda exatamente isso. Uma boa pergunta. Aqui na resposta diz que para alguns é prazer, para outros missão ou dever. Se há diferença no caso da proteção de um espírito ou de outro, sim, pelo seguinte: quando o espírito a ser protegido é da família espiritual do próprio anjo de guarda, ele trabalha em função de auxiliar todos os protegidos, toda aquela família espiritual, e existem as afinidades espirituais nesse caso. E por isso ele faz com muito prazer quando há essa afinidade, que normalmente gera essas proteções por várias existências. Então há uma afinidade profunda entre o espírito protetor, o anjo de guarda, e o protegido. No caso de haver apenas missão ou dever, é porque
todos os espíritos, quando reencarnam, eles vão ter o espírito protetor. Mas às vezes é um espírito que ainda não desenvolveu simpatia com ninguém, não criou laços de afinidade com outros espíritos. E aí alguém vai ser designado para ele, e essa pessoa, esse espírito aceita o compromisso, e para ele vai ser um dever. Mas não o dever prazeroso que é para alguém proteger, por exemplo, um filho de uma outra existência, alguém que partilhou da sua intimidade, porque os espíritos que não alcançaram o nível de pureza espiritual, eles têm as suas predileções, não são espíritos puros que chegam na condição de amar toda a humanidade sem distinção. Porque, por exemplo, um espírito crístico como Jesus, ele chega no nível de ter a perfeição relativa, capaz de amar incondicionalmente toda a humanidade. Mas mesmo assim, se nós formos lá no Evangelho de Jesus, lá fala que João era o discípulo amado. Por quê? Por que será que João era, apesar de ele amar a todos, amava até aqueles que o denegriam, caluniavam e tudo mais, mas João era especial, né? A sua mãe era especial, porque é a questão da afinidade mais com aquele espírito e mais tempo de convivência, dessa relação mesmo, de espírito para espírito, né, que vai ser diferente. Não que ele vai tratar de maneira especial. O espírito puro já não faz isso. Nem o espírito superior vai fazer distinções no sentido de maltratar um e bem tratar outro. O espírito superior, o bom espírito, nunca faz o mal. Nós vamos ver uma questão também específica sobre isso. Mas uma coisa é você fazer aquilo porque é alguém muito afim. E aí é extremamente prazeroso. Outra coisa é você fazer por um dever de solidariedade a um irmão em humanidade que está num processo de evolução. Então, por isso a diferença entre uma situação e a outra. A pergunta é se ele pode falhar. No caso do espírito protetor, não, porque é um espírito já preparado para a tarefa. Ele é um espírito que tem todas as condições de fazer aquilo que ele se propõe, nunca além das suas forças, da sua capacidade. Por isso que a maioria deles são espíritos superiores. Quem falha é o protegido, muitas vezes. Não é o espírito protetor que falha, é o protegido que não ouve as orientações do protetor, e aí vai a falência, como nós vamos ver numa orientação de São Luís e Santo Agostinho. Se já estiveram junto no processo evolutivo, talvez não no processo evolutivo como a gente entende, porque todos os espíritos que o Cristo tem como compromisso guiar, nós fomos oferecidos para que ele guiasse desde o instante que nós entramos no reino nominal, como nós vimos no nosso módulo anterior do curso, do nosso estudo. Mas é claro que existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Espíritos que entendem melhor o Cristo e espírito que não o entende na mesma intensidade. Então, é claro que se o espírito crístico emana suas energias de amor e um capta essas energias e se envolve, claro que a afinidade com esse é maior. E é o caso de João Batista também, de João Evangelista, de João Batista. A pergunta se podemos fazer analogia com o pai humano, que o pai humano também, ao receber uma missão de guiar os seus filhos, podemos fazer essa analogia, com a diferença de que o pai humano, pelas próprias condições, se angustiam quando o filho não corresponde às orientações dele. E o espírito
guia, ou o anjo de guarda, ou o espírito protetor, como ele vê as coisas de uma dimensão mais alta, maior, e vê não apenas aquele momento evolutivo, mas o passado, o presente e o futuro do seu protegido, ele não tem as mesmas angústias que a paternidade terrestre. Ele desempenha uma função como se fosse um pai, mas sem esse envolvimento, às vezes até passional, da paternidade e da maternidade terrestre. Tá? É diferente. 493A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? A pergunta é muito clara, né? Se ele vai proteger ele não dá mais para proteger aquele ou a outras pessoas? Vejamos a resposta. Não, mas protege-os menos exclusivamente. Isso significa o quê? Que todos nós temos um anjo de guarda, um espírito protetor específico. Podemos ter vários protetores, mas o anjo de guarda é um só para cada pessoa. O anjo de guarda de uma pessoa pode proteger outra, pode proteger um grupo inteiro, como é natural, né? Só que menos exclusivamente. A que ele protege exclusivamente seria uma única criatura. Na 494, Kardec pergunta: o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Então ele fica preso, como a doutrina do anjo de guarda, que o anjo de guarda fica nas nossas costas, para onde nós fomos, está lá o anjo de guarda. Essa é a doutrina que havia quando essas questões foram colocadas. E essa angiologia que existe modernamente, que é um processo esotérico de misticismo, também cada anjo é especialista numa determinada coisa, e as pessoas oram para esse anjo, e anjo vai lá como um serviçal fazer as coisas para ela. São coisas que não correspondem à realidade, são fantasias que as pessoas criam. Vejamos qual é a resposta aqui. Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Então aqui, como a proteção é para uma pessoa exclusivamente e com a outras menos exclusivamente, se caso eles precisarem de fazer alguma coisa específica, outro substitui. Um exemplo é o caso do Chico Xavier. Quando Emmanuel, que era o guia espiritual, o anjo de guarda de Chico Xavier, reencarna, Chico Xavier ainda estava encarnado. Reencarnou em 2000 e Chico Xavier permaneceu reencarnado mais 2 anos. Então, o Chico Xavier ficou sem esse anjo de guarda? Não, outro espírito substituiu. Outro espírito da mesma categoria vai e substitui aquele anterior. Na questão 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então vejamos claramente que da parte do protetor nunca há um abandono efetivo do protegido. É o protegido que normalmente o abandona. Muitas vezes nós deixamos o anjo de guarda e vamos cair de braços nos espíritos inferiores que nos obsidiam, como nós vimos na primeira etapa desse módulo.
nos cabe desenvolver o discernimento, a virtude que nós temos trabalhado desde o primeiro encontro, para saber o que é do espírito, a ajuda do espírito protetor, do anjo de guarda, e o que são as influências dos espíritos inferiores. Então, quando nós tapamos os ouvidos, é quando nós entramos naquele movimento. Eu quero este caminho. O espírito protetor nos convida a vir pelo caminho consciencial, mas a pessoa fala, mas eu quero estar aqui. Que movimento é esse? Que sentimento é este? Rebeldia. Né? Em relação à rebeldia do protegido, eles vão fazer alguma coisa? Não. Por que que eles não fazem nada com relação a essa rebeldia? Livre-arbítrio. Eles estão na vida do protegido para cumprir as leis divinas, não para derrogá-las. Então, a lei de liberdade, eles vão cumprir fielmente. É o seu desejo. Como eles já são espíritos experientes, eles sabem onde vai dar aquela rebeldia do protegido. Então, o que eles vão fazer? Vão deixá-lo seguir o seu caminho. Se mais tarde, quando o protegido estiver sofrendo e pedir a ajuda dele, imediatamente ele vai estar lá para ajudá-lo. É o que ele diz aqui, não abandona completamente e sempre se faz ouvir. O protetor volta desde que este o chame. Chamou, ele está lá. E normalmente nesses casos, quando é que a pessoa vai chamá-lo de novo? Quando entra em dor e sofrimento, aí ele chama, né? E aí o protetor vai estar disponível para auxiliá-lo, porque ele vai estar mais o quê? O que vai estar acontecendo com ele nessa intimidade? Mais dócil, mais maleável, porque não há nenhuma rebeldia que o sofrimento não dê jeito, né? Enquanto a pessoa está, entre aspas, bem, ela age com rebeldia. Na hora que ela vem o sofrimento consequente à rebeldia, ela fica mais dócil às orientações. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Então, essa pergunta que São Luís e Santo Agostinho fazem é muito significativa, né? Não é consolador uma doutrina que ensina isso, que desvenda para nós que existem, sim, influências espirituais negativas nas nossas vidas, mas existem influências positivas desses guias espirituais, desses mentores, que chamados de anjos de guarda, que estão prontos para nos auxiliar. O que depende apenas da nossa vontade para que eles nos auxiliem. Sem a nossa vontade, eles não vão realmente nos forçar a ajuda, mas com a nossa vontade, eles vão nos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. É trabalhoso subir a montanha do bem? Sim. Mas com a ajuda do nosso anjo de guarda, essa subida será sempre suave. O fardo a ser carregado será sempre leve, como ensina Jesus. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão,
nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então vejamos, aqui eles aprofundam um pouco mais. Nós já vimos que essa ordem de Deus para o Espírito é aquele desejo proveniente do dever consciencial de auxiliar aqueles que têm menos. Pela lei de solidariedade, todos aqueles que têm mais sentem impulso de auxiliar aqueles que têm menos. Quando é um espírito afim, essa missão, além de ser penosa, como o benfeitor diz aqui, ela é prazerosa. Quando não há uma afinidade direta, ele cumpre a missão por amor de Deus. E aí, em qualquer situação, eles vão estar nos orientando. Quando São Luís e Santo Agostinho dizem aqui que nós não podemos vê-los, mas o influxo deles nós sentimos, isso se aplica em todos os casos? Não. Por que não? O influxo deles nós vamos sentir sempre? Não. O influxo deles vai estar sempre presente. Agora, a nossa percepção vai depender de nós. Quando é que nós percebemos esse influxo com mais intensidade? Quando elevamos os nossos pensamentos, principalmente em oração. Em meditação, em oração, se nós quisermos sentir a companhia dos anjos de guarda, devemos sempre nos ligarmos a eles em oração. Em oração nós vamos ver no próximo encontro qual a maneira de nós nos conectarmos mais profundamente com o anjo de guarda. Entrar em contato com esse influxo, porque dele para nós sempre haverá, de nós para eles nem sempre. Então, necessitamos de entender essa questão para realizar as ações que nos cabem. Se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Então, que dia é esse que ele está falando aqui? Que dia solene é esse? No dia da nossa desencarnação ou da nossa morte, né? Depende da escolha do freguês. Porque muitos poderão morrer e ficar encarnado ainda no corpo em putrefação. Mas vai ter um dia solene que pode acontecer em conjunto com a nossa morte do corpo, e a gente já se desprende dele e vai passar em revista a nossa consciência, ou um pouco mais tarde, mas vai sempre acontecer, né? Esse momento em que nós fazemos o balanço na nossa consciência e com toda certeza as orientações do anjo de guarda vão estar lá impressas em nós. Todas elas impressas em nós a nos falar. Ele nos recomendou isso e eu fiz aquilo. Ele me recomendou realizar esta ação e eu fiz exatamente o oposto. Ou, se nós agirmos consciencialmente, ele me recomendou isso e eu realizei exatamente o que ele me recomendou. Ele me sugeriu agir assim e eu fiz esforços e agi assim. Vai depender sempre de nós, do nível de docilidade
que nós tivermos as orientações dele. Por quê? Por que isso acontece? Porque o anjo de guarda, o que ele detém plenamente, que nós apenas temos intuição? Nosso plano espiritual, nosso planejamento espiritual antes de encarnarmos, ele sabe todos os detalhes do nosso plano, do plano de ação, do nosso contrato espiritual, antes de encarnarmos. Então, como ele sabe todos os detalhes e nós, pela própria bênção do esquecimento, desconhecemos os detalhes, mas tudo está na nossa intuição, na nossa mente, gravado na nossa consciência, quem vai ser o companheiro ideal para nos orientar? Ele, né? Ele será o companheiro ideal, ele ou ela, porque é uma questão, ele espírito imortal, né? O espírito anjo de guarda. Pode ser, estar numa condição feminina, como o caso de Joana de Anjos com Divaldo. Mas é um espírito. Então, esse espírito estará sempre nos orientando para seguir as nossas programações. Se agirmos com docilidade, com obediência, nós vamos, com certeza, poupar para nós muitas dores, muitos sofrimentos. Caso contrário, como diz aqui, se nós preferirmos os conselhos da mentira, do auto-engano, daquilo que nós mesmos muitas vezes queremos que seja verdade, mas que não corresponde à verdade, aí só nos cabe chorar, né? A oportunidade perdida, os conselhos, as orientações oferecidas que nós não aproveitamos. Como chegam as orientações do anjo de guarda? Se por intuições, por alertas conscienciais, por tudo isso. Na verdade, o anjo de guarda, como ele tem uma ascendência sobre nós, ele nos fala diretamente à mente. Mas ele fala de uma forma que deixa o nosso livre-arbítrio livre, senão não seria livre-arbítrio, né? Ele deixa a nossa escolha. Porque se ele chegasse e falasse diretamente para nós, olha, você tem isso, isso e isso, as chances da gente segui-lo seriam maiores, mas seria um direcionamento forçoso. É claro que tem pessoas que mesmo se o anjo de guarda materializar e falar o que é para ela fazer, ela não faz, né? Os rebeldes contumazes. Mas ele fala de uma maneira sutil a nossa mente. Durante o sono, no desdobramento pelo sono, que é da mesma forma, nós vamos ver a ação dos espíritos durante o sono, no encontro específico, da mesma forma que os obsessores agem muito durante o sono, o anjo de guarda também age muito durante o sono. Porque durante o sono nós estamos desdobrados, conversamos com eles e voltamos ao corpo apenas com a intuição daquilo que nós tivemos, porque o próprio cérebro não registra, salvo alguns casos especiais, mas ele não registra os detalhes daquilo que nós fizemos no sono. Mas a lição fica. Para quê? Para que nós a sigamos, utilizando o nosso livre-arbítrio, porque a escolha, nesse caso, será nossa e não dele. Porque senão ele estaria evoluindo e não nós, né? Por isso, o nosso livre-arbítrio fica sempre vivo nessa questão. Essa é a diferença do anjo de guarda para os espíritos obsessores, sim. Os obsessores impõem as suas ideias. Os protetores sugerem pontos para que nós possamos escolher o melhor. Como ele sabe o que é melhor para nós, ele vai sugerir os pontos que realmente sejam benéficos, mas jamais nos impondo, porque como é para o processo evolutivo, se eles nos determinassem alguma coisa, seria eles tomando a decisão por nós e não nós por nós mesmos. Mas sugestões e conselhos, orientações sempre vai haver. No caso de pessoas mais no início da evolução, o anjo de guarda tem uma evolução de acordo com o espírito.
Não correria riscos o espírito tendo um protetor menos evoluído? Não, porque o espírito protetor vai ser sempre um bom espírito, que já está na escala espírita a partir da 6ª ordem, tá? Da 6ª até a 9ª ordem. Então, não é um espírito já com experiência suficiente para auxiliar. Não será isso para um anjo de guarda. Um protetor pode ser até um espírito da mesma hierarquia, um protetor familiar, vamos dizer assim. Mas o anjo de guarda vai ter sempre um conhecimento suficiente para proteger. Claro que, por exemplo, um hotentote não vai ter o mesmo um protetor da mesma hierarquia que um cientista como Einstein, por exemplo. Não é possível, né? O próprio livro do Espírito fala isso. Você não vai dar para crianças no primário um professor universitário. Você vai dar de acordo com... Mas sempre um espírito capaz de resolver as questões atinentes àquele nível de evolução. Né? Nunca um espírito, por exemplo, vai dar um pseudo-sábio para proteger uma pessoa. Jamais, não é possível. É sempre espíritos já da categoria de bom espírito para cima. Tá? Não vai dar para um espírito iniciante na evolução um professor universitário. Como não se dá para uma criança sendo alfabetizada um professor, doutor, com doutorado. Mas vai dar um professor que saiba ensinar. Porque se não for analfabeto, como que ele vai poder ensinar? Né? Então, se for da mesma categoria, ele não sabe nem agir para ajudar o protegido. Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, porque eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Bonito esse texto, né? Então, como o Santo Agostinho diz aqui, São Luís, não é possível enganar o anjo de guarda. Porque como ele recebeu a missão diretamente de Deus, a quem ele se submete? A Deus. E é possível enganar Deus? Não. Então, tudo ele sabe. Então, não existe nada oculto ao anjo de guarda. Porque tudo a nossa consciência é testemunha. Se ele não estiver junto conosco, ele pode depois chegar perto de nós e ler tudo o que aconteceu? Vamos lembrar, aquela fotografia do pensamento que nós vimos lá, é válida só para os espíritos obsessores? Não. Tudo fica decalcado em nós, na fotografia do nosso pensamento, no nosso perispírito. Então, mesmo que eles não estejam juntos, quando nós fizermos qualquer coisa indevida, eles sabem efetivamente que nós fizemos. Agora, o que ele diz aqui, né? Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente, para que nós encurtemos as nossas provas e mais felizes nos tornemos. Eles colocam dessa forma em que, para que nós tenhamos coragem, superemos esses preconceitos e realmente utilizemos os recursos que o anjo de guarda nos oferece. Mesmo nós, no movimento espírita, fala-se muito mais de obsessor do que de anjo de guarda. Vocês já perceberam isso? Teme-se muito mais os espíritos obsessores do que nós realmente nos ligarmos aos anjos de guarda. Por quê? Porque o nosso movimento mais comum é de focalizar o mal, de focalizar o menos e não aquilo que é importante que nós focalizemos. Se nós
formos comparar o poder do anjo de guarda e o poder de qualquer obsessor que fosse, que seja, o anjo de guarda é muito mais poderoso. Não há obsessor que meça forças com o anjo de guarda, que é capaz de medir forças com o anjo de guarda. O grande problema somos nós, os protegidos, porque nós nos entregamos de bandeja para os obsessores e damos tchauzinho para o protetor, para o espírito, para o anjo de guarda, sem realmente seguir as orientações deles. Por isso que é importante que nós realmente tenhamos coragem e nos libertemos desse movimento de acreditar que o mal tem mais poder sobre nós. O bem tem muito mais poder, mas é preciso que nós nos demos as chances para nos envolver pelo bem e não ficar focados no mal. A questão, por que nós muitas vezes não conseguimos estabelecer essa terna intimidade com os nossos anjos de guarda? Exatamente por isso que nós acabamos de falar. Nós tendemos a valorizar muito mais o mal do que o bem. Nós lembramos, às vezes, muito mais do espírito obsessor que está nos influenciando e nos gerando mal-estar do que do anjo de guarda que pode nos auxiliar naquele momento. Tem gente que não tem nem ora, tem gente que tem vergonha do anjo de guarda, tem gente que tem vergonha de Deus. Na verdade, Deus nos aceita incondicionalmente. O anjo de guarda também nos aceita incondicionalmente. Ele pode até não concordar com muitas das nossas ações, porque como espírito já experiente, ele pode não concordar com muitas das nossas ações, mas ele nos aceita incondicionalmente. Por isso, ele é o nosso melhor amigo, verdadeiramente é o anjo de guarda. Então, criar esse hábito de conexão profunda com o anjo de guarda é uma necessidade de todos nós. Criar essa intimidade, como Santo Agostinho coloca aqui. Seria o caso deles estarem em plena sintonia com as leis divinas e nós queremos contrariar as leis divinas? Também, porque na verdade tem a ver com essa predileção pelo mal. Por que essa predileção pelo mal acontece? Porque nós, em vez de nos submetermos às leis e a Deus e desenvolvermos virtudes em nós, nós ficamos temendo o mal. Como nós tememos Deus, como nós vimos no primeiro módulo do nosso estudo reflexivo. Então, enquanto nós estivermos focados no temor, enquanto estivermos focados mais em valorizar o mal, nós não estaremos em sintonia com as leis divinas que existem para que nós sejamos felizes, com Deus, e, claro, não realizaremos o exercício de desenvolver virtudes em nós. Se duas questões que vão gerar dificuldade seria a culpa e rebeldia nessa questão da intimidade, sim. A culpa que leva a esse processo de envergonharmos-nos e aí nos sentirmos indignos, às vezes até da presença do anjo de guarda, e como nós vimos naquela questão agora há pouco, em todos os ambientes eles vão, seja num presídio, seja num lupanar, seja num antro de perversão, eles estarão. E para nos auxiliar, nunca para nos julgar. Então não há motivo para sentirmos vergonha, culpados e não queremos nem orar para pedir ajuda, porque ele vai nos julgar. Não vai acontecer. E a rebeldia, porque muitas vezes nós agimos com turronice, nós ficamos aquele negócio, sabemos que estamos errados e mesmo assim queremos permanecer naquela ação e aí, claro, vamos nos afastar deles, né? Se caso nós esquecermos do anjo de guarda, seria porque a gente vai diretamente a Jesus? Não, porque se nós formos a Jesus diretamente, ele vai agir com os anjos de guarda. Todas as vezes que nós pedirmos diretamente para Jesus, nós estamos pedindo, na verdade, para o anjo de guarda. A questão é nós
é estarmos mais conscientes de que existe um Espírito especializado para nos auxiliar diretamente. Se pedirmos a Jesus, Jesus vai nos auxiliar pelo anjo de guarda. A questão é essa consciência da ajuda ou não. Porque o que Santo Agostinho e Santo Luís estão respondendo aqui é para que nós tenhamos essa intimidade, porque o anjo de guarda pode estar aqui do nosso lado. Agora, Jesus não vai, para todo pedido, ele está ali do lado da pessoa, porque não é possível, né? Então, é para que nós adquiramos essa intimidade de aquele, como a primeira questão que aborda o assunto, o irmão espiritual aqui do lado, mais experiente a falar para você aquilo que é o melhor para você, né? Criar esse hábito é muito importante. Porque se Jesus está em sintonia com Deus e eles fazem tudo em nome do amor de Deus, claro que eles estão em sintonia com Jesus, né? Mas ao criar a sintonia direta com eles, aí que você encurta o caminho, né? Podemos continuar pedindo para Jesus, mas a sintonia com o anjo de guarda, quanto mais consciente tiver, melhor para nós. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. É o que nós acabamos de comentar. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora a muitos milhões de léguas distantes de vós. Então, a milhões de quilômetros, esses espíritos atuam sobre nós, sim. Eles não precisam estar do nosso lado o tempo todo, porque são espíritos que não têm a única tarefa de nos proteger. Quanto mais evoluído o espírito, mais tarefas eles têm. Só que aquele espírito que tem capacidade, às vezes, de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, como ele tem capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ele, mesmo à distância, nos protege, nos intui dentro das nossas necessidades. E se precisarmos diretamente deles, e num átimo de segundo, eles estarão junto conosco, porque tem evolução suficiente para isso. O espaço para nós nada é, e não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Eles estão sempre conosco, independente de estarem próximos fisicamente de nós. Não vão necessariamente estar ali, né? Mas é uma determinação divina. Então, eles aceitam porque têm o dever consciencial de ser solidários a todos nós. Deus não nos deixou sem amigos e sem amparo. E eles vão sempre nos orientar e vão se alegrar, claro, com a nossa melhoria e vão realmente se compadecer, porque esse sofrimento aqui não é um sofrimento igual, angustiante como nós temos. É o sofrimento da própria compaixão por nós estarmos ainda dessas condições. Quando ele fala aqui no outro mundo, o que ele está se referindo? Outro planeta? As várias dimensões espirituais do nosso próprio planeta. Eles podem estar em altas esferas, realizando ações que nós nem conseguimos entender e nos protegendo aqui na crosta.
Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens. Médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Então também essa convocação, né? Não receeis fatigar-nos. Porque tem gente que fala, mas eu encho a paciência do meu anjo de guarda, porque o tempo todo eu pergunto coisa para ele. Não tenhamos medo de fazer isso, porque nós não vamos encher a paciência deles, porque a paciência deles é muito maior que a nossa, né? Porque eles estão ali para nos auxiliar. É claro que é importante que a gente não fique também desesperado para ouvir respostas, sabendo que as respostas são intuitivas e que elas vêm com o tempo, né? E aí, é como Santo Agostinho diz aqui, nessa questão da intuição, todos nós somos médios, todos nós recebemos inspiração, mas no futuro as nossas relações com os anjos de guarda vai ser muito maior, porque nós vamos ter cada vez mais, com o desenvolvimento da humanidade, a mediunidade mais natural e espontânea, que vai fazer com que toda a incredulidade e ignorância seja superada. Que é o que acontece nos mundos de regeneração para cima. Se nós formos lá na escala espírita, né, toda essa ligação com os anjos de guarda, com os espíritos superiores, é muito maior. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiante pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. A felicidade eterna, São Luís, Santo Agostinho. Então, essa doutrina do anjo de guarda deve ser propalada. Devemos estudar dessa maneira, trazendo para o nosso sentimento. Qual é o sentido do anjo de guarda na nossa vida? Para podermos sentir no coração essa necessidade de buscar sempre esse amigo, que vai ser o amigo do coração, que nós vamos tê-lo sempre à nossa disposição para nos ajudar. Não como um serviçal, porque muitas vezes, como da mesma forma como nós tratamos até Deus, como se eles fossem serviçais nossos, competitórios incessantes para o anjo de guarda resolver. Não é dessa forma. É ajuda para que nós nos ajudemos. Senão nós vamos ficar pedindo para coisas que é da nossa alçada resolver. Se estaria incluído nós auxiliarmos pessoas que têm menos que nós para já iniciar o nosso treinamento de anjo de guarda, talvez não, porque nós estamos muito distantes desse momento de virar anjo de guarda. Mas, claro, tudo que você faz em prol do próximo, você está, na verdade, desenvolvendo a lei de solidariedade. O anjo de guarda, ele é anjo de guarda exatamente para cumprir a lei de solidariedade. Então, eles vão atuar em termos da lei de solidariedade. Se todas as ações que nós fizermos em sintonia com a lei de solidariedade, nós estaremos treinando, claro, o nosso futuro espiritual que passará por essa condição de ser anjo de guarda, né, de alguém. Mas, por enquanto, é importante que a gente, pelo menos, entre em sintonia com o nosso, né, para fazer o que é para ser feito e não aquilo que a gente gostaria de fazer. Aí, aqui é um comentário de Kardec. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra
o pai velar pelo filho, ainda que muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Essa analogia que Kardec faz é bem interessante. E hoje, com e-mail, ainda fica mais fácil de entender, né? Na época de Kardec, aquela carta que levava meses para chegar, com WhatsApp, e-mail, Facebook e tudo mais, é instantâneo o processo. Com o anjo de guarda é muito mais intenso, muito mais instantâneo ainda. Imagina que tipo de equipamentos que tem no mundo espiritual para comunicação à distância, né? Se aqui nós já inventamos tudo isso, que motivo de espanto haverá então que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor da que aqui neste planeta separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós, ou da transmissão do som? Então, qualquer pensamento nosso repercute onde? No fluido cósmico universal, que é captado pelo anjo de guarda onde quer que ele esteja. E se houver a necessidade da presença dele física, né, entre aspas, aqui junto conosco, imediatamente ele estará. Não tenhamos dúvida. Física entre aspas, né? Com base nas orientações estudadas, quais são as duas virtudes que nos garantem estar em sintonia com o nosso anjo de guarda? Além do discernimento, que nós já trabalhamos, que é para saber se é um bom espírito ou se não é, existem duas outras virtudes importantes. Tem a ver com ela. É uma filha da mansidão. A resignação e... Está faltando obediência, né? Obediência e resignação. Vejamos, vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Lázaro, no capítulo 9, item 8. Obediência e resignação. Essas duas virtudes são fundamentais para que nós sejamos dóceis aos nossos anjos de guarda. Vejamos o significado das duas. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Vejamos, nós ainda trazemos uma rebeldia tão contumaz que nós acreditamos que obediência e resignação seria a negação do sentimento e da vontade. Não, mas eu vou obedecer esse espírito aí? Quem ele é para que eu obedeça? Né? Tem gente que tem esse movimento com o próprio Criador, como se obediência fosse uma anulação da vontade. Não é. É uma adequação da nossa vontade. Se a nossa vontade é de proceder egoicamente, o que o anjo de guarda vai fazer? Ele vai anular a nossa vontade? Quem busca anular a vontade é espírito obsessor. O que o anjo de guarda vai fazer é orientar você para que você adeque a sua vontade às questões superiores da vida, às questões essenciais, e não que você negue a vontade e seja marionete. Ele não nos quer para ser marionete, ao contrário, ele nos quer para tomarmos decisões coerentes. Se essas decisões estiverem em sintonia com a nossa programação de vida, nós seremos felizes. Se estiverem dessintonia com a nossa programação de vida, nós nos tornaremos infelizes devido a isso. Todos nós temos vontade de sermos felizes, não temos? Todos nós temos. Agora, a maioria das pessoas buscam a felicidade num caminho equivocado. O que o anjo de guarda vai fazer é orientar para que nós sigamos o caminho certo. Mas eles orientam, nunca vão nos impor nenhuma orientação. Nos auxiliam a buscar o caminho correto. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração.
forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então vejamos essa definição que o Espírito Lázaro coloca aqui, que é maravilhosa. Obediência com sentimento da razão. Isso daqui que eu quero é útil para mim? Não, não é. Isso daqui que eu devo, mas eu não estou querendo bem, é útil para mim? É. E meu anjo de guarda vai me orientar para isso. A minha consciência vai orientar para isso. Então, quando eu consinto com a razão, eu estou obedecendo aquilo que é consciencial. E a resignação é o consentimento do coração. Como eu me sinto escolhendo este caminho ou este caminho? Normalmente, o caminho egóico, o sentimento é um pouco inadequado, desajustado. O caminho essencial é sempre faz sentido, casa com aquilo que nós trazemos na nossa programação. Então, essas duas virtudes vão facilitar muito intensamente a conexão com o anjo de guarda. Como Lázaro diz aqui, carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Então, se nós nos rebelarmos, as provações caem no chão e a gente cai junto com elas. Se tivermos obedientes e resignados, nós vamos carregar as provações até o final e sermos muito felizes por isso. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, nós vivemos momentos de corrupção tão graves quanto na época do Império Romano, né? Mesmo passados 2000 anos. E cabe a nós realmente tomar essas decisões de viver consciencialmente. Só para concluir, a questão do 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Então, se momentaneamente o protetor abandonar o protegido, ele pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixa que o façam aqueles que lhes tomam o lugar, porque ele não pode tolher o livre-arbítrio do encarnado. Costumais, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Então, a responsabilidade será sempre nossa. Eles apenas respeitam o nosso livre-arbítrio. 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? E aí? Pode, pelo mau uso do livre-arbítrio do protegido. Se ele escolher o inferior, né, exatamente pode. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Deu para entender o que eles colocaram aqui? Muito interessante, né? Então, se tem um anjo de guarda tentando proteger alguém, fazendo todo o esforço para proteger, e essa pessoa quer a companhia de espíritos obsessores, ele deixa este aqui e busca outra pessoa para auxiliar. Se o protegido quiser a sua ajuda, ele volta a atuar com o protegido original. Mas, enquanto isso, ele não vai perder tempo, né? Porque os espíritos dessa categoria nunca perdem tempo. Se um não quer, outro vai querer a sua ajuda e ele vai oferecer os seus recursos. Na questão 910, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? O que vocês acham? Podem. É a função do anjo de guarda.
Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio é o próprio anjo de guarda, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Aí não apenas o anjo de guarda, mas outros espíritos, ele pode trazer espíritos especialistas para nos ajudar, espíritos ajudar através de encarnados que estão ao nosso redor, utilizar de todos os recursos para nos auxiliar a nos libertar das paixões. Se ele reencarnar antes de nós desencarnarmos, outro substitui. Nós citamos o caso do Chico, né? O Chico Xavier, ele reencarnou, o Emmanuel reencarnou antes dele desencarnar. E aí outro espírito substituiu, ficou por 2 anos o protegendo. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você percebe a influência do seu anjo de guarda? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a ação dos anjos de guarda e espíritos protetores sobre os seus protegidos encarnados. Somos convidados a desenvolver as virtudes da obediência e da resignação, juntamente com discernimento, para sermos efetivamente protegidos. Como você se sente desenvolvendo essas virtudes? Como é para você realizar esforços para desenvolvê-las? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno
e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, buscando o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de seu anjo de guarda em sua vida.